Neste momento, eu quero me dirigir de uma forma mais pessoal e particular a todos os meus colegas pastores da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. E a minha intenção também é de trazer a todos nós uma palavra diante desse momento que nós estamos atravessando. E eu quero falar isto fundamentado um pouco na minha experiência pastoral e, ao mesmo tempo, trazer a todos nós palavras de coragem, de incentivo a todos nós. É claro que nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos tensos em nosso ministério. Eu tenho 41 anos de ministério pastoral ativo e nesses anos passei momentos difíceis, tensos, mas na verdade eu nunca me deparei com um momento como este que nós estamos atravessando. Tem sido muito difícil não poder nos reunir como igreja e juntos adorar ao nosso Deus e ao nosso Pai. O reverendo Armando Pinto de Oliveira, um dos líderes da nossa denominação, um dos fundadores, certa ocasião, visitando o nosso seminário, ele nos disse que gostaria de falar um pouco da experiência dele e dirigir algumas palavras a nós. Na época eu era ainda estudante e eu achei muito interessante que ele dirigiu-se a nós e disse assim: companheiros da pugna sagrada. E é assim também que eu quero me dirigir a cada um de você, a cada um dos irmãos. Somos companheiros da pugna sagrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em sua segunda epístola, capítulo 2, o verso 17, Paulo diz assim: porque nós não estamos, como outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Eu vou me deter um pouco neste verso e ainda mais em especial quando Paulo fala que nós não somos mercadores da palavra de Deus, mas nós somos, na verdade, pregadores da palavra do Senhor. E eu quero me deter um pouco nessa expressão com sinceridade. Quando Paulo escreve esta segunda epístola, nos capítulos 1 e 2, ele retrata um pouco da sua experiência. Capítulo 1, ele fala da intensidade de sofrimentos que passou ali na Ásia, mas ele fala que tudo aquilo que ele passou, ele experimentou o consolo de Deus. Com que propósito? Para que ele também pudesse consolar outros que passassem por outras situações, mas que também precisaria do consolo de Deus. Paulo também fala a respeito de críticas que ele estava ouvindo a respeito dos membros da igreja de Corinto, que preferiam aos falsos apóstolos do que a ele como verdadeiro apóstolo de Deus. Paulo não estava aqui reclamando disto e nem reivindicando qualquer coisa, mas apenas ele estava dizendo que essa postura da igreja de Corinto estava longe da verdade do Senhor Deus. O apóstolo Paulo também fala da sua inquietação quando estava em Troade. Ele estava preocupado com algumas situações, com algumas coisas, e o fato dele dizer que estava preocupado, inquieto, mostra bastante da sua natureza humana. Isto nos ajuda a compreender que todo servo de Deus é humano. Tem suas limitações, suas fraquezas, tem suas lutas e suas dificuldades.
Mas Paulo, no verso 14 do capítulo 2, de 2 aos Coríntios, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Pastores sinceros, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É muito comum nós ouvirmos falar a respeito da teologia da prosperidade, o que não é novidade, porque Paulo, quando fala que havia aquelas pessoas que estavam fazendo comércio da palavra de Deus, ele está tomando emprestado um termo do comércio na sua época, no qual descrevia as ações e atitudes de negócios de um varejista, de um hoteleiro. Porém, esta palavra passou a ter uma conotação negativa e começou a descrever o caráter e as ações de pessoas com intenções de lucros obtidos de forma desonesta. Pessoas que, para ganhar alguma coisa, não tinham escrúpulos em fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. E Paulo usa esse termo e o aplica aos falsos pregadores que adulteravam a palavra de Deus com objetivos inadequados à palavra do Senhor. E Paulo faz uma ressalva interessante, porque nós não estamos como tantos outros. Mercadores da palavra de Deus não é novidade. Se você ler Deuteronômio 13, você verá que Moisés já estava exortando o povo a respeito de falsos profetas. O profeta Elias, ele enfrentou 850 profetas falsos. E na sua fala com Deus, ele diz que ele era o único profeta do Senhor. Nós sabemos que haviam outros profetas fiéis ao Senhor. Nós sabemos que os profetas do Senhor também naquela época estavam passando ameaças, muitos sendo mortos. Mas o que eu quero destacar é que já havia também na época do profeta Elias falsos profetas. Se você ler o livro de Jeremias, você vai perceber exatamente a mesma coisa. Falsos profetas que não apenas iludiam o povo, mas que procuravam de todos os meios prejudicar o ministério do profeta Jeremias. Um erro muito comum dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, dos falsos pregadores, é o desejo de adulterar a palavra do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O que é que caracteriza um verdadeiro pastor? É claro que a palavra de Deus, ela dá várias características, mas eu quero me deter apenas numa característica, que o apóstolo Paulo destaca no verso 17 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios, quando ele fala com sinceridade a respeito da integridade de um pastor. Paulo, ele enfatiza a sinceridade. E essa palavra, ela refere-se a algo que é examinado à luz do sol.
E o termo significa que as pessoas que são moralmente puras fazem as coisas por motivos louváveis. Havendo sinceridade na pessoa do verdadeiro ministro, ele jamais terá o desejo de mercadejar a palavra de Deus ou adulterá-la. A sinceridade do pastor é fruto da sua fidelidade ao Senhor. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Quando Paulo fala da sinceridade que deve haver em todo pastor, ele está ressaltando que ele deve ser fiel e também está falando do lado humano, do aspecto humano do pastor. O pastor precisa se lembrar que ele é homem e, em razão disso, está exposto a momentos tensos, difíceis, de profundas e intensas batalhas, sejam elas externas ou internas. E nesse sentido, nós podemos destacar 2 pontos. É que o fato de sermos humanos revela que nós somos frágeis. Não existe o super pastor. O pastor, ele é simplesmente homem, ele é humano. Nós precisamos uns dos outros. O individualismo não deveria ser tão marcante em nossa vida como ministros do Evangelho. Nós precisamos uns dos outros. Mas a segunda coisa que aprendemos é que aprendemos a depender em tudo e em todas as circunstâncias de Deus e da sua graça. A nossa confiança sempre deve estar firmada unicamente em Deus. A sinceridade requerida dos ministros do Evangelho é que nós falamos na presença de Deus. Um dos maiores privilégios para nós, pastores, é que somos embaixadores de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Pense neste privilégio. Você, pastor, chamado por Deus para o ministério, é um embaixador de Deus. Você representa o reino de Deus e você sempre fala ou deve falar em nome de Deus. Lloyd Jones, ele faz uma colocação muito interessante. Nós devemos pregar a palavra de Deus, mas não sobre a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar todo o propósito de Deus, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quando Paulo se despede dos anciãos de Éfeso, ele faz esta colocação. Quero então dizer aos amados irmãos da Pugna Sagrada algumas palavras a todos nós, em razão desses momentos tão difíceis que estamos passando. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Somos humanos e, às vezes, temos medo do que pode acontecer. Ter medo não é a mesma coisa que viver com medo. O medo pode acontecer, pois não estamos pensando em nós, mas em nossa família, nas ovelhas que o Senhor tem confiado a nós. O medo não pode jamais nos dominar. Mas também não podemos negar que às vezes ficamos sim com medo.
preocupados. O que pode acontecer com a nossa família? O que pode acontecer com as nossas ovelhas? Admitir que temos medo deve nos levar a buscar mais e mais o trono de Deus, ser fortalecidos pelo Senhor e descansar de todo o coração no cuidado amoroso de Deus, e assim nós vencemos o mundo. O que não devemos fazer? Não devemos permitir que o medo, a insegurança, a incerteza dominem nossos pensamentos e coração. Não vamos ignorar o momento difícil que estamos passando, mas não vamos deixar que a situação nos controle, nos intimide, nos apavore. Nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho nela. Então, o que devemos fazer? Continuar com firmeza e sinceridade em nosso ministério, pregando firme e fielmente a palavra de Deus. Não vamos nos esquecer que nós somos embaixadores do Senhor. Todo privilégio tem a sua responsabilidade, mas Deus nos capacita a realizar de todo o nosso coração a obra que Ele nos tem confiado. Eu quero deixar uma palavra final para todos nós. Como enfrentar e superar esses momentos que estamos vivendo? Hoje você não sabe o que é falso, o que é verdadeiro em relação às notícias que veiculam na mídia. Às vezes você se convence de alguma coisa e de repente você ouve que ela não é verdadeira. Há muitos boatos, há muito, entre aspas, especialistas agora, e que na verdade, longe de ajudar as pessoas, acabam tumultuando ainda mais. E às vezes você chega naquele ponto de que é melhor deixar tudo de lado, mas não é possível, porque nós estamos em meio de uma crise. Então, o que devemos fazer? Descansar no Senhor. Estarmos alicerçados no Senhor. O mundo tem medo de Deus. Na Semana Santa que passou, você ouviu ou você viu nos meios de comunicação ironias, zombarias a respeito da pessoa do Senhor Jesus? Posso estar enganado, mas parece-me que houve um silêncio. Por quê? Embora as pessoas não creiam em Deus, elas acabam tendo medo de Deus. Diferente de nós. Nós não temos medo de Deus. Nós temos temor a Deus. Porque Deus é Deus e Deus é o Senhor. Mas em tudo isso que nós estamos passando, uma coisa também é importante para nós. A volta do Senhor Jesus é uma verdade. Tudo quanto Ele disse que antecederia a sua volta tem acontecido ao longo dos anos e está acontecendo. Nós não sabemos quando Ele voltará, mas sabemos que Ele virá. Mas enquanto Ele não vem,
vamos continuar firmes em nosso ministério. Quando bater o temor, quando bater o medo, busque a Deus, fale com o Senhor e certamente Ele fortalecerá o seu coração. E vamos juntos batalhar ou continuar batalhando pela fé que uma vez por todas Deus deu aos seus filhos. Senhor Deus e Pai, como é bom ter o Senhor como nosso Deus. Como é maravilhoso poder chamar o Senhor de Pai e pertencer ao Teu reino. Como é bom, ó Pai Celeste, poder caminhar com o Senhor. E mesmo quando nós vivemos intensas tempestades, o Senhor tem o poder de acalmar e nos dar a paz, a serenidade e aquela alegria que só o Senhor tem poder de dar. Oro especialmente pelos ministros da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil, para que cada um continue firme no seu chamado e realizando com alegria o ministério que o Senhor tem confiado a cada um. Conceda-nos da Tua paz e perdoa os nossos pecados, por amor do Teu Filho Jesus. Amém.